Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz Flávio. Nessa videoaula de hoje vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa, onde teremos como assunto denotação e conotação. Vocês podem acompanhar essas explicações através desse texto que será disponibilizado para vocês através dos professores de sala de aula ou também através daquele material que foi disponibilizado para vocês através da Secretaria de Educação, onde vocês podem abrir na página 25. Vamos dar início então ao nosso conteúdo, denotação e conotação. Para que a gente possa dar início a esse assunto, a gente tem que falar sobre linguagem. O que é linguagem então? A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Isso porque é através da linguagem que possibilitamos a troca de ideias, a circulação de saberes, e é através da linguagem que se faz a intermediação entre todas as formas de relação humana. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, através da fala, seja de forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos. Esses sentidos são o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo, que é o sentido literal da palavra, das expressões ou do enunciado. E o sentido conotativo sendo aquele que é o sentido figurado da palavra, da expressão ou do enunciado. Vamos falar então separadamente de cada um deles, falando então a princípio sobre denotação. Quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. De maneira geral, o sentido denotativo é utilizado na produção de textos que tenham função referencial, cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar e respeitar os diversos assuntos, como é o caso do quê? Das reportagens editoriais, dos artigos, das opiniões, das resenhas, dos artigos científicos, das atas, memorandos, as receitas, manual de instruções, bula de medicamentos, aquelas reportagens que vêm pelos sites, portais da internet, entre outros. Nesses gêneros discursivos textuais, as palavras são utilizadas para fazer referências a conceitos, fatos, ações em seu sentido literal, ou seja, no seu sentido real. Eu vou trazer aqui então dois exemplos para vocês. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. No segundo exemplo, a polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido na penitenciária de Santa Cruz do Sul. Ou seja, a gente pode perceber então que as orações estão no seu sentido real. Vamos falar então do sentido conotativo. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que ele está sendo utilizado no seu sentido figurado, ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, que é o sentido literal, das palavras e expressões, ressignificando-os. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, naqueles diálogos informais do cotidiano. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros
discursivos, literários e publicitários ocorrem para que se possam atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, causando diferentes efeitos de sentido nos leitores e nos ouvintes. Vou dar aqui um exemplo a vocês de uma linguagem conotativa. A gente vai fazer a leitura de um texto do poema Amor é Fogo que se arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões. E observem bem aí a maneira como o poeta define a palavra sentimento, amor, utilizando a linguagem conotativa. Amor é fogo que se arde sem se ver. Amor é fogo que se arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desanima sem doer. Eu espero que vocês tenham entendido. Os professores de sala de aula vão dar mais ênfase a esse assunto, vão trazer novas situações, novos contextos, novos exercícios e questionamentos. E eu espero que vocês possam, então, se reunir em sala de aula, trocar experiências e possam aprofundar ainda mais esse assunto. O professor Luislas se despede por aqui, mas nos encontramos em uma próxima videoaula. Até mais e bons estudos!